E aí, pessoal, tudo 12 por 8? Rafis mais uma vez aqui na área. Vamos dando continuidade aos nossos trabalhos e vamos falar sobre o relatório de abril do TEP. Vamos direto para o relatório. O relatório está de cara nova, né? As cores estão mais padronizadas aqui com a logo da Telos, então ele está um pouquinho mais azulado e esverdeado, mas é uma coisa estética mesmo, né? Relatório de abril. Aquele resuminho rápido de sempre, né? O objetivo do fundo é adquirir imóveis bem naquelas regiões top ali de São Paulo, aquele miolinho de São Paulo, e fazer retrofit nesses imóveis. Né? Então ele compra imóveis B, normalmente, classificação B, e dá uma garibada ali para o imóvel ficar com a cara de A e ele conseguir pegar esse aumento de aluguel aqui, né? Capturar esses aluguéis maiores. Além dessas transformações, ver receitas adicionais para o fundo, como cafés, heliponto, Lava Jato, num imóvel que eles venderam anteriormente, até um mercadinho. Então, eles extraem tudo que eles podem extrair de aluguel de uma região de Lajes, né? Considerando um prédio de Lajes assim. Isso está melhor explicado no vídeo de histórico. Vou deixar aqui, sim, para quem quiser ver. Beleza? Fechamos abril com R$ 88,00 na cota mercado, patrimonial na casa de R$ 96,00. Então tem um PVP de 0,91. Esse valor aqui diminuiu em relação ao que estava. A gente já está vendo aí uma recuperação em São Paulo para Lages, né? Várias regiões já estão com a vacância menor, tendo maior procura. O que é legal da gente ouvir assim, tendo a economia tão machucada, ver que está tendo procura, ver que está diminuindo a vacância, a coisa está andando mesmo na dificuldade, né? É muito legal isso, bom ouvir de que a coisa está andando. Valor patrimonial na casa de 408 milhões, ou seja, é um fundo pequeno, está buscando crescer sem dar grandes passos maiores do que a perna, né? O que é muito bom, fazendo tudo organizadinho. O metro quadrado, aqui na casa de 9 mil, comprando via fundos, né? A gente já viu esse valor aqui na casa de 8.700, 8.600 em meses passados. Então a gente já vê que aumentou o preço por metro quadrado via fundos. Mas se a gente comparar com o preço de reposição, custo de reposição, que seria construir o mesmo imóvel de novo na frente. Se fosse construir hoje, esses custos estariam na casa ali de 22, 23 mil. Ou seja, ainda se tem um desconto gigantesco aqui comprando via fundos, né? A gente tem visto isso, do que construir um prédio novo. Então, continua sendo uma boa possibilidade, sabe? 4 milhões de cotas, 38 mil metros de área BOMA, que é a área locável, né, das lajes. Ainda é um valor pequeno, o fundo está crescendo, como a gente falou. Vacância física zerada, mesmo quando tem a saída de alguém, logo entra outro inquilino, às vezes até que já está no fundo, aumentando a área que ele já tinha, algo do tipo, ou alguém novo, mas essa vacância física está zerada. Acho que é 19 meses, a gente vai ver um pouco mais pra frente no relatório. A financeira está em 2,65, porque tem carência, descontos quando entram, né, os novos inquilinos. Então, depois, isso aqui vai fazer parte da receita recorrente, no final das contas, mas ainda tem esses 2,6% ali para entrar no futuro. O aluguel em atraso zerou, foi resolvido no último relatório, vocês podem ver no vídeo do mês passado. Muito bom, prazo médio dos contratos de 6 anos. Taxa de gestão hoje está em 0,95% por causa do tamanho do fundo aqui. Quando o fundo crescer, esse valor diminui para 0,9%, ou seja, tem esse ganhozinho aí, né? Tomara que o mercado vá melhorando para que possa crescer o PL do fundo e a taxa diminuir. A taxa de administração está em 0,13%, e aí dá ali mais ou menos 1, alguma coisa, né? Que é muito bom, e não tem taxa de performance, o que é muito bom. Vendo as palavras do gestor aqui em relação ao mercado, vou focar mais aqui na parte do fundo, que completou isso mesmo, 19 meses consecutivos de vacância, sem vacância física, né? O que é, quase 2 anos, é muito top, né? Mas a financeira tem aqueles percentuaizinhos que a gente acabou de falar, porque ocorreram trocas de inquilinos. Focaram aqui no fato relevante da venda da agência, da agência bancária do Torre Sul, que estava locado para o Santander, né? Que é o imóvel da Berrini, aqui locado para o Santander, e estava gerando ali aproximadamente um centavinho por cota. Se a gente for ver o fato relevante, eles colocam aqui que venderam por 7 milhões e 800 mil, sendo 62% desse valor de posse do fundo. Ou seja, vai entrar aqui quase 5 milhões. É 4 mil e uns quebradão, assim. 4.900 e pouco. 4 milhões e 900 e pouco, né? Então dá quase 5 milhões que entram para o fundo.
O fundo detinha 51% do imóvel, agora vai deter 48%, gerou uma TIR de 18, que é uma TIR alta, com um ganho de capital de 441 mil. Eles não colocaram aqui a relação de preço por metro quadrado. Por que que eu acho? Acho que, como ainda tem aquelas condições precedentes para serem vencidas e tudo mais, no próximo relatório gerencial eu acredito que já vai ter essa informação um pouco mais clara. Porque aqui pode ser que ainda não ocorra, então eles colocaram os grandes números, mas nem tanto, apesar de que eu acho que poderia ter colocado por metro quadrado, mas dessa vez eles não colocaram. E em relação ao metro quadrado, uma coisa que me chama a atenção é que mais no final do relatório aqui, eles acrescentaram a informação de compra do Torre Sul. E essa informação, deixa eu carregar aqui para baixo, tá aqui, o Torre Sul foi adquirido a 11.100 o metro quadrado. Se teve ganho de capital, eles venderam por mais de 11.100, correto? E comparando com outro fundo que fez uma venda recente de agência bancária também, só que numa localização um pouco pior, a gente vai ver que a venda foi realizada a 7.794 o metro quadrado. Então, se eles venderam só a agência do Torre Sul por mais de 11 mil, pô, foi uma venda muito boa, né? Essa região da Berrini ali não é o suprassumo de São Paulo, mas é uma região boa para se ter imóveis, né? Então foi uma venda bem ok. A gestão até fala na leitura do relatório deles de que se eles tivessem recebido a mesma proposta para a laje inteira, eles teriam vendido tudo, porque foi uma proposta muito boa. Só que eu acho que agora é só esperando o próximo relatório mesmo para ver essa venda por metro quadrado, efetivamente, quanto que foi essa compra, né? Taxa interna de 18, como a gente falou, papapá, PPP, e as projeções do fundo vão ser ajustadas depois de superadas as condições precedentes. Esse ganho de capital gera 10 centavinhos por cota, que ainda não entraram nas projeções, e acho que no próximo relatório já deve ter. Falando dos imóveis, né, atualização de portfólio. Eles terminaram aqui o retrofit da fachada, do Passarelli. Essas duas fotos aqui são as fotos de como estava e aqui como que ficou, né? Ou seja, ficou bem mais moderno e bem mais aberto. Que é como o fundo gosta, que o imóvel ele fique mais aberto. Se der para as pessoas até andarem por dentro do terreno, eles preferem. E nas partes que não dá, eles abriram ali e deixaram tudo mais visual do que como estava, né? Muito legal. E aí, algumas coisas que eles ainda vão ver aqui, instalação de câmeras para rua, para melhorar esse controle e tal. Ficou legal, ficou bem maneiro, né? Ficou bonito. Dos outros imóveis, no Torre Sul, eles estão vendo a contratação lá do sistema de segurança, para dar um reforço nisso, né? O acesso facial nas catracas, botando toda a tecnologia ali para a entrada, que foi onde eles venderam, né? A agência. E só lembrando que o Torre Sul e o Passarelli, eles já consideram ativos maduros, tá? Então, com uma proposta boa, eles já poderiam vender esses imóveis. Tá mais nessa etapa de receber a proposta boa, mas são os imóveis que eles já não tem tanto mais para extrair, já poderiam colocar para venda, né? Mas ainda assim, ó, eles estão estudando ali alguns novos espaços no Torre Sul para ver se consegue extrair mais alguma coisa. E na fase final de aprovação do Ele Ponto, que vai dar mais uma receitinha ainda, né? Top. No Fujitsu, aprovação dos investimentos do retrofit que eles estão fazendo lá. Eles falaram aí no relatório do mês passado ou no anterior que iam ser mais ou menos 2 milhões de investimentos. Isso aqui eu até escrevi um e-mail para eles, isso aqui seria legal eles colocarem esse acompanhamento nos relatórios, entendeu? Quanto que recebeu do mês, efetivamente, nas operações do imóvel e quanto que está sendo usado para investimentos. A princípio, ele não vai precisar emitir, não vai precisar vender nada para ter esses 2 milhões, né? É no próprio funcionamento do imóvel. Mas seria legal se eles colocassem no relatório para a gente ter essa visibilidade também. E que até o final do ano aí deve ser o cronograma melhor definido, efetivamente quanto que vai ser e tal. Vamos acompanhando. No Faria Lima 1355, algumas modernizações também e potenciais construtivos, considerando a alteração na legislação, que quando o Faria Lima 1355 foi construído, você tem todas as normas para a construção do prédio. E se a gente pegar a norma hoje, do jeito que ela está hoje, para a construção, ela permite algumas ampliações no Faria Lima 355. Então é isso que eles estão estudando. O que dá para aumentar com a legislação atual. Entendeu? É muito interessante de ver isso aí, mas não vai ser uma coisa rápida, né? Isso aí já vem sido falado há alguns meses e é para a gente acompanhar. No GPA, nada demais, só o de sempre.
Aqui, eles criaram esse link novo aqui para fazer perguntas para gestão no relatório, muito legal. Abre um Google Forms aqui, tu bota pergunta para lá. Aí vamos ver como que eles vão responder nessas perguntas. Essa parte eu não testei ainda. Tem o canal da Telos, onde eles fazem a leitura do relatório, né? E o novo site que eles atualizaram para as cores do fundo. Aí lá tem umas informações sobre os imóveis mais abertas, algumas informações também sobre rentabilidade histórica. É legal, é maneiro essa parte aqui do site em si, né? O fundo está pagando 95 centavos até o mês que vem, que esse é referente a abril, né? Então maio vai pagar 95, em junho vai pagar 1,5, considerando aquela multa que estava em atraso, e aí aumentou um pouco isso aqui. É uma melhoria de eficiência mesmo, né? Nos custos condominiais também vai aumentar um pouquinho. Então, muito top. E só ressaltando que ainda não colocou aqui a venda da agência, os 10 centavos da venda da agência, né? Porque ainda vai precisar acertar as condições precedentes, tal. Então, isso aqui depois provavelmente vai ser atualizado. O fundo esse mês gerou 86 centavos e me chamou a atenção, porque esse valor não costuma ser tão alto, gerando aqui no final, né, na última linha, 0,73. E aí eu fiquei encucado com isso, mas lá na frente a gente vai ver que teve a entrada de um aluguel adiantado, né? Então esse valor aqui vem um pouco maior, porque isso aqui é para girar na casa de 67, 68 centavos, que seria o recorrente do fundo, né? Então esse mês entrou esse adicionalzinho aí, que ficou a mais. O fundo ainda tem 1,29 em reserva ali para distribuir, pagando esses 95 de um centavo e tal. E aí a gente consegue ver que no segundo semestre ele dá uma quedinha, né, para 74 centavos, mas ainda tem essas coisas para considerar e tudo mais, para se somar aqui, né? Tipo essa venda da agência, algumas eficiências que também devem entrar aqui, mas o recorrente mesmo do fundo seria aqui alguma coisa na casa de 68 centavos. Em relação à carteira do fundo, a gente vê que o fundo ainda tem uma parcela para receber de 59 milhões da venda do condomínio São Luís, vai distribuir 11 milhões, né, como ganho de capital, e algumas parcelas para pagar. Na figura de fluxo de caixa ali, a gente vai conseguir ver que em fevereiro vai ter uma entrada grande de caixa e depois já tem uma queda grande. Por quê? Entra esse valor e depois você vai ter que pagar no mês seguinte já essas duas parcelas aqui da aquisição do Pão de Açúcar e do 355. Então é isso. E essa distribuição aqui de 11 milhões vai fazer com que em fevereiro de 2026 as distribuições deem um outro aumento no semestre. Até mais do que esses 95 centavos que a gente está vendo agora, mas ela não aparece ainda, só quando tiver realmente aquela atualização do guidance lá que a gente vai ver isso. Mas fato é que vai acontecer. Se a gente tirar esse ganho de capital, que vai ser distribuído, né, o patrimônio ajustado fica na casa ali de 400 milhões. Beleza? Aqui na figura de fluxo de caixa, a gente viu o que eu acabei de falar, né? Ó. Em fevereiro tem uma entrada grande de caixa, em março já fica pequenininha de novo. Que aqui é o dinheiro que entra da venda e aqui é o pagamento das aquisições. O fundo tem capacidade para pagar o que precisa até fevereiro de 27, sem considerar venda, sem considerar nada, só o caixa atual. E eles estão vendo maneiras aí de aumentar esse patrimônio, seja com pagamento em cotas, fazer novas emissões com melhora do mercado, efetivamente, mas não é uma preocupação para agora. Mas em algum momento eles vão ter que ter o caixa para terminar de pagar essas amortizações, que vão aumentar justamente em janeiro de 27. Porque um dos CRIs ainda está em carência, mas a gente vai ver na parte de CRIs ali, né? Carência do principal, o juro já tá sendo pago nos dois, né? Aqui dos imóveis, como a gente viu no fato relevante, ó, esse percentual aqui vai cair para 48% no mês que vem, por causa da venda da loja, né? Então diminuiu um pouco esse percentual. E o Faria Lima, onde tem menor percentual, estão tirando certificação LED. E o que eu acredito é que o dinheiro que vai entrar, só que isso é minha suposição, eles vão aumentar essa posição aqui no Faria Lima, 355. O dinheiro que entrou lá dessa venda vai vir para cá para aumentar esse percentual. É o que eu acho. Mas pode ser que eles comprem alguma outra coisa, né? O relatório permite comprar um monte de coisa. Mas, enfim. Andando mais para frente aqui, tudo bem diversificado, né? Entre os imóveis, setores e tudo mais. 2025 não tem muita coisa de vencimento. Maio não teve reajuste nenhum. Tem poucos reajustes agora, em junho que vai ter alguma coisa de reajuste ali, mas está sendo tudo passado. A maioria dos contratos PCA já mais evoluída. E aquela obra no Fujitsu justamente porque o contrato está acabando. Então o fundo quer deixar o imóvel bem competitivo, né? Vacância física zerada, financeira em 2,6. Aqui, ó, antecipação de aluguel. O fundo recebeu esses 200 mil antecipado aqui, por isso que na DRE veio aquele valor maior lá.
mês que vem não vai ter isso aqui, então aquele valor deve voltar mais para a normalidade, para mais perto da normalidade. Falando dos CRIs, a gente tem aqui o início da amortização em julho de 26, o CRI do GPA em janeiro de 27, ou seja, o fundo não está pagando hoje o principal, ele está pagando só juros, né? E a gente viu que depois da aquisição do CRI do GPA, ele deu um salto aqui para 23%, mas está bem controlada ainda essa dívida, né? Ele está bem casado, esse fluxo de pagamento. Esses CRIs foram criados com taxas boas para os momentos em que eles foram feitos, que é muito bom. E acompanhando isso aqui para o futuro, mas mais lá para 2027, porque por enquanto está bem tranquilo, né? Volume médio aí diário em 424 mil, ou seja, não é um fundo tão líquido, e esse valor deu uma caída aí ao longo do tempo, né? Se a gente pegar o volume diário, a linha cinza aqui, você vê que tinha picos mais altos depois de dar uma quedinha. E estão buscando crescer aqui de novo esse volume, para ter acesso a investidores maiores, né? Foi acrescentada essa informação de PVP histórico aqui, ó, que é muito legal do fundo disponibilizar isso, né? Então a gente vê que hoje ele está negociando mais ou menos na média, na linha média aqui de PVP mesmo do fundo. Os cotistas se mantiveram praticamente do outro mês, né? Mas do outro ano, mas a gente vê um aumento aqui expressivo do número de cotistas. Isso aqui pode pular. De rentabilidade, a gente vê que o TEP está dando uma surra aí no IFIX, né, esse ano, crescendo mais que o IFIX, o que é muito bom, né? Mostra um bom trabalho. Aqui a relação que eles colocaram entre as outras lajes corporativas do IFIX, mostrando que tem um deságio menor, com um dividendo alto também, né? Então mostra que a gestão está soube lidar bem com essas quedas, pagando altos proventos. Muito bom, né? Mostra a competência da gestão. E aí a gente coloca esse comparativo aqui. Um pouquinho aqui da linha de tempo, com compras e vendas, sendo a novidade aqui o Torre Sul, que entrou essa informação. Então acredito que no próximo relatório vai ter a venda aqui dessa agência, que por quanto que eles venderam, né, esse percentual. E mostra aqui que eles fizeram boas compras, né, a bons preços, e venderam a preços melhores. Então, tipo, também nada do que reclamar. E o último slide aqui, né, falando da gestora e tal. Então, é isso. Mais um mês que a gestão tá indo bem, fazendo tudo direitinho aí. Não tá querendo acelerar muito as coisas, fazendo boas vendas. E a gestão dos imóveis em si ocorrendo na mais perfeita ordem, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, gente, desse material, manda aí para o pessoal que investe no fundo ou que quer saber um pouco sobre o fundo, né? Legal a gente compartilhar essa informação. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo.